Olá, bom dia, meus amores. E aí, vocês, como estão? Todos bem? Ok, então tá. Hoje, segunda-feira, 20 de julho de 2020, vamos nós para mais uma aula nossa de português, tá? Então, a tia Joana vai aqui, tá? Ler aqui os slides, vocês vão acompanhando aí, tá ok? Diz assim, foco na leitura. Aí, nem tudo que se joga fora é lixo. Acompanhe aí, meus amores. Então, foco na leitura, leia o texto. Aí, nem tudo que se joga fora é lixo. Todo dia, na nossa vida, a gente pega tudo o que não interessa mais e joga fora, certo? Daí, vem o lixeiro e leva. Parece simples, mas para onde o lixeiro leva o lixo? Há alguns lugares onde eles jogam tudo, que são os lixões. Lá, os homens ficam pondo lixo e enterrando. Até que junta tanto lixo que nem todas as máquinas do mundo conseguirão enterrar. Nessa hora, é preciso encontrar novos lugares para fazer novos lixões. A gente nunca pensa nisso, afinal, os lixões são todos longe da casa da maioria de nós. Mas fique sabendo que isso é problema desse tamanho. Algumas coisas que nós jogamos fora são tão venenosas que contaminam a terra dos lixões por muitos anos. O problema é que não existe mágica enquanto a gente viver, vai produzir lixo. O jeito menos besta de ajudar nisso é criar a menor quantidade de lixo possível. Como? Reciclando. Reciclar não é juntar vidro e jornal e vender para o garrafeiro, que vai vender para a fábrica de vidro ou papelão. Ou então dá para o lixeiro nas cidades que coletam lixo reciclado. A gente precisa aprender a gastar bem as coisas antes de jogar fora. Usar sempre o papel dos dois lados, usar vidros e saquinhos para guardar outras coisas depois de bem lavadinhos. Se a gente não se preocupar com isso, logo vai haver uma montanha fedida perto da nossa casa. Escute o que eu estou falando. Então tá. Esse texto aí está explicando, né, gente? Eu sei que praticamente todos vocês, né, veem o lixeiro pegando lixo, mas vocês não têm ideia de onde eles vão jogar tanto lixo. E não é só das suas casas, é de todas as casas das pessoas que produzem lixo. Por isso que nós precisamos nos preocupar, tá? E tentar diminuir a quantidade de lixo que produzimos, porque isso faz muito mal ao nosso meio ambiente, não só ao nosso meio ambiente, mas para nós também nos prejudica, ok, meus amores? Vamos lá, próxima página. A próxima página diz: a crônica é um texto que apresenta, em geral, uma reflexão sobre alguns aspectos da vida em sociedade. Ou seja, esse texto é uma crônica, tá? E ele está apresentando uma reflexão. O que é isso? Para nós pensarmos, tá? Sobre os lixos que produzimos, tá? Para produzirmos em menos quantidade, para não prejudicarmos tanto a nós mesmos quanto ao meio ambiente, tá? Precisamos pensar muito nesse assunto e tentar reduzir o número de lixo que produzimos, ok? A número 2 diz assim: sobre a crônica lida, faça o que se pede. O texto que você leu tem como assunto, primeiro quadrinho, a poluição decorrente da grande produção de lixo pelas pessoas? Segundo quadrinho, os prejuízos decorrentes da não separação dos materiais recicláveis? Qual que vocês acham que é? Voltem ao texto, leiam quantas vezes for necessário, tá ok? Para vocês poderem marcar aí. Aí marquem uma dessas opções que vocês acham que seja correta. A B. Leia o primeiro parágrafo e responda as questões propostas. Então, você lê o primeiro parágrafo do texto para responder essas questões. O que as pessoas produzem todos os dias? Coloque a resposta aí. Qual é o caminho percorrido do lixo? Vocês vejam já no texto e coloquem, tá bom?
Qual é o problema com os lixões? Vocês, lendo o texto, vocês vão conseguir encontrar qual é o problema, tá? Com os lixões. Número 3 diz assim: de acordo com o texto, o que significa reciclar? Primeiro quadrinho, não produzir lixo? Segundo quadrinho, descartar o lixo de forma correta e reutilizar o que for possível antes de fazer o descarte? Vejam aí e marquem, tá ok? 4. Qual é a solução proposta no texto para se evitar a formação de muitos lixos? O que é que o texto propõe para você diminuir a produção de lixo? A 5. O que você pode fazer para reduzir a produção de lixo? Anote uma ação e compartilhe com os colegas. Você vai pensar o que é que você pode fazer, qual a forma que você pode fazer para você reduzir, ou seja, diminuir a produção de lixo, tá ok? Você vai colocar aí, depois você vai falar para o seu colega, para a sua professora, ok? Página 38, vamos lá. Vocês agora, nós vamos ver agora a sílaba tônica, tá ok? O que é a sílaba? Vamos lá. A sílaba tônica é a sílaba mais forte que existe em cada palavra. Toda palavrinha tem uma sílaba tônica, ou seja, uma sílaba mais forte. A 1. Observe a palavra a seguir e a identificação das sílabas, tá ok? Aí nós temos aí a palavra reciclando. Observe que nós temos aí a primeira sílaba, ou seja, da direita para a esquerda, tá ok? Vocês contem da direita para a esquerda. A primeira sílaba, vocês falam aqui, ó. Última, vocês vão contar a última, que é o dó, é clã, penúltima, e si, antepenúltima, tá ok? Então, você vai fazer essa, observar o quadrinho e começar a observar, tá? Desde a última, a penúltima e a antepenúltima. Qual dessa sílaba é a mais forte, ok? Então, você observando qual da sílaba é a mais forte, vocês vão saber qual que é a sílaba tônica, pois a sílaba tônica é a sílaba mais forte existente na palavra, tá bom? Então, sobre a orientação, a minha orientação, que é do professor, leia em voz alta a palavra e responda, tá? Qual é a sílaba tônica? Aí vocês vão observar aí, quando você lê, reciclando. Qual será a sílaba mais forte? A última, a penúltima ou a antepenúltima? Aí vocês vão marcar aí, tá? Pronuncie aí quantas vezes necessário para vocês perceberem qual que é a sílaba mais forte. Reciclando, tá? Reciclando, aí vocês marquem aí. Qual que vocês percebem a sílaba mais forte? Continuando, vamos lá. A 2 diz assim: leia as palavras, preste atenção às sílabas pronunciadas com mais força e pinte-as de vermelho. Então, as palavras são produzir, lixeira e mágica. Aí, elas estão aí divididas em sílabas dentro dos quadrinhos. Você vai produzir, ou seja, falar a palavra e vai identificar a sílaba mais forte e vai pintar de vermelho, tá? As sílabas pronunciadas com mais força são chamadas de sílabas tônicas, ou seja, observe aí, quando você pronunciar a palavra, aquela que sai com mais força é a sílaba tônica, tá bom? 3. Copie no quadrinho a sílaba tônica de cada palavra. Então, você vai ler cada palavrinha dessa, você vai observar qual que é a sílaba tônica, ou seja, aquela que você pronuncia com mais força, e você vai colocar essa sílaba dentro do quadrinho. A 4 diz assim: no quadro a seguir, separe as palavras em sílabas, depois leia em voz alta e assinale a posição de cada sílaba tônica. Então, depois de você separar a palavra em sílaba, você vai separar ela aí em sílaba, aí você vai pronunciar ela, vai perceber qual que é a sílaba mais forte, você vai marcar lá. Se for a última, você marca um X lá na última. Se for a penúltima, você marca um xizinho. E se for a antepenúltima, você já vai marcar um xizinho aí, um X na antepenúltima, tá ok? Então, vocês vão fazer assim com todas as palavras aí.
Ok, meus amores. Aí essa foi nossa aula de português, tá? O nosso vídeo. Então, até a nossa aula ao vivo, tá? Beijo e fique com Deus, tá bom? Tchau, tchau.